Lucas Lopes e você está no Fascinante Mundo. Hoje eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A guerra, ela começa em 1º de setembro de 1939, quando os alemães decidem atacar a Polônia. Eles usam uma tática de guerra chamada Guerra Relâmpago, né? É um nome complicado em alemão, mas eu não vou entrar a fundo de como ela era utilizada, como era a tática, né? Mas na internet, se você quiser saber, na internet tem texto explicando como era utilizada esse tipo de tática. Mas, voltando aqui, entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a França, a Iugoslávia e a Grécia. Nesse período, eles já tinham conquistado bastante território numa velocidade assombrosa e eles já estavam conquistando boa parte do continente europeu. E em 1941, a Alemanha tinha um objetivo, que era conquistar a União Soviética. Eles fracassaram em tentar conquistar a União Soviética, mas eles invadiram o país soviético em 22 de junho, na verdade, de 1941, né? E o plano era conquistar o país em 8 semanas. Eles fracassaram e qualquer possibilidade que eles tinham de fazer essa conquista em longo prazo foi para o ralo, né? Porque eles não tinham nem recursos de dinheiro e é, nem recursos e nem dinheiro para uma guerra contra os soviéticos. E eles tinham 3 objetivos, que eram conquistar Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética foi quase conquistada, mas eles não conseguiram, né? Porque até foi quase conquistada, mas eles chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial. E o ponto-chave para os alemães era conquistar a cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado que tinha petróleo, né? E os alemães visavam conquistar essa cidade por conta do petróleo. E eles queriam controlar o poço de petróleo de Cáucaso. Além de ser simbólico, conquistar a cidade que leva o nome do líder da União Soviética. A luta de Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado, né, os países bálticos, a Ucrânia, a Bielorrússia e etc. Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas. Infelizmente, isso aconteceu, né? A morte de 1 a 2 milhões de pessoas. A batalha define-se como um inferno. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado e os americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas do norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica e mais derrotas ocorreram. Em julho de 1944, britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas conhecidos como Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940.
Dia D foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram nas 5 praias da Normandia. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha na guerra era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, eles acumularam grandes perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha de Ardenas, que tinha como objetivo recuperar os territórios de França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência direta das derrotas nas Ardenas foi a perda dos territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar à beira da fronteira com a Alemanha. E além disso, os soviéticos avançaram, pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, que ficava na Hungria, e a Iugoslávia. A Segunda Guerra Mundial também acabou se estendendo para a Ásia, mas para não ficar muito extenso a esse vídeo, vou contar mais detalhadamente em outro vídeo como aconteceu a parte da guerra na Ásia, mas você vai ficar com o final da Segunda Guerra Mundial ainda nesse vídeo. E a Segunda Guerra Mundial acaba quando a batalha final foi travada em Berlim, que até hoje é a capital alemã, que foi organizada uma resistência final com o exército, as tropas sendo formadas por idosos e crianças. Imagine você uma criança ou imagine você uma senhora lutando na guerra. É um negócio muito doido e para você ver como o exército alemão estava muito fraco e desprotegido. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após eles derrotarem os alemães, eles invadiram o Reichstag, que é o parlamento alemão. Hitler e sua esposa morreram, a esposa dele se chamava Eva Braun. E o comando da Alemanha foi transmitido para Karl Donitz, e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto dos lançamentos das bombas atômicas sobre Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal.